nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já me pouco em terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos períodos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para o que nele crê. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos para a honra e glória do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um momento com Deus, com o irmão Juliano Fernandes. A partir de agora você fica centralizado, ligado 100% com o Espírito Santo. A palavra que será ministrada nessa noite se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, do verso 1 até o 18, que conta a mudança de Saulo para Paulo, de Saulo de Tarso para o apóstolo Paulo. Daqui a pouco voltamos com a palavra do Senhor. E acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra Os irmãos que quiserem pedir oração, é só deixar o comentário, colocar o nome no comentário para a pessoa que quer direcionar a oração, e nós em seguida oremos. Estamos começando um pouco mais cedo, prometemos entrar à 00:30, mas deu certo entrarmos um pouco mais cedo para mais gente participar. A irmã Vilma Siqueira, louvado seja Deus, para sempre, amém. Amém, irmã. Já coloquei seu nome aqui na lista da oração e daqui a pouco eu vou ler o nome das pessoas que pediram oração através do mensagem, através do WhatsApp. Vamos escutar esse lindo louvor e já retornemos. chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Todos precisam do Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá
ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Neste momento eu gostaria de ler o nome dos irmãos que pediram oração. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver. A irmã Ilma Ávila da Silva, Mari Nunes, Vilma Silqueira, Geraldo Belo, Albertina Ferreira, Tice Santana, Diana, minha irmã, Natiele, minha sobrinha, Gerson, meu sobrinho, Dozinho, meu irmão, Carlino, Cláudia e família, Camila, Vânia e família, tia Margarida e família, tia Fátima, Flávio e família, titia e Fátima e família, tio Zé, Mariana e família, Jerônimo e família, tio Sali e família, Chiquinha e família, Solange Ribeiro. Porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre. Entra na minha casa. Os irmãos que nos acompanham neste momento, irmão Francisco Santos, Gilmar Rodrigues, Trinde, esse aqui é de fora, né? Daqui não. Marcos Henrico, Marlene Rodrigues, Johnny, Andrés Mendes, Silvânia Salles, Carlos Osmar e Vilma Siqueira. Sentindo falta de alguns irmãos que sempre nos acompanham. Daqui a pouco iniciaremos a leitura da Palavra de Deus. Sandra Silva da Costa também acabou de entrar aqui junto com a gente. Os irmãos procurem aí em suas Bíblias a passagem de hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do verso 1. Mais alto que eu puder. É tempo que Deus tem despertado e tem levantado homens e mulheres, jovens, crianças, para serem usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Oh, Jesus, transforma-me com
Um abraço à irmã Janice e à irmã Fabiana, se encontra aqui com a gente. Vamos iniciar a leitura da palavra do Senhor dessa noite. Carlos Osmar, um abraço, irmão. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Diz assim a palavra do Senhor. E Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquelas seitas que homens, quer mulheres, os conduziam presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz dos céus. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse-lhe o Senhor: Sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. E ele, tremendo, atônico, disse: Senhor, que queres que faça? Disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e abriu os olhos, mas não via a ninguém. E guiado pela mão, o conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havendo em Damasco certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tu podes dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na cidade, e impondo-se as mãos, disse-lhe: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para tornar-se a ver, e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que uma escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Amém.
Neste momento, antes de iniciarmos a oração, gostaria de fazer o momento de reflexão. Sabe, às vezes nós somos falhos, nós somos pecadores, porque nós temos mãos e reclamamos. Nós temos duas pernas boas e reclamamos. Nós temos visão e reclamamos. Nós ouvimos e reclamamos. Nós temos tudo em nossas mãos, mas reclamamos de tudo. Chegamos a pensar que talvez em alguns momentos Deus esqueceu de nós, porque oramos, pedimos a Deus coisas, bens materiais, e às vezes nada acontece. É como se a nossa oração não chegasse a Deus, mas nós acabamos esquecendo que Jesus, Ele está presente nas coisas mais simples da vida. Jesus não está presente no carro de luxo, Jesus não está presente na conta recheada no banco. Jesus não está presente na arrogância, na falta de amizade sincera. Jesus não está presente na amizade por interesse. Jesus, Ele levou sobre si os meus, seus, nossos pecados e nos deu vida em abundância. Só que ao invés de nós agradecermos tudo o que Ele fez por nós, nós chegamos a ser comparado com o povo de Israel quando caminhava pelo deserto, que ao invés de agradecer por estar sendo liberto de Faraó, do Egito, acabava que reclamando, murmurando, achando que faltava algo à sua vida. E assim somos nós. Não reconhecemos que se nós temos visão é porque Deus deu. Não reconhecemos que se nós andamos é porque Deus nos deu duas pernas. Se nós lutamos, é porque Ele nos dá forças para lutar. É verdade que o mundo lá fora tenta a todo custo nos destruir, nos desanimar. É verdade que o inimigo, ele usa os deles, seus servos, que fazem o mal, para trazer o mal até nós. Ao invés de eu murmurar, ao invés de eu reclamar da vida, eu tenho que pensar o seguinte: quantas não são as pessoas que vivem em situação de rua, abandonada por esse sistema corrupto, por esse governo que só pensa no próprio bolso? E eu reclamo por eu ter um teto para morar, mesmo que eu pague aluguel por esse teto. Quantas não são as pessoas que vivem em situação de cadeira de roda, que não tem nem os movimentos das pernas, e eu acabo reclamando, mesmo eu tendo duas pernas boas para andar? Quanto não são as pessoas que nascem cegos, sem visão nenhuma, vivem na escuridão, somente sentindo as coisas, e eu reclamo mesmo tendo uma visão boa? Quanto não são as pessoas que vivem todos os dias correndo atrás do emprego e o emprego não vem, e eu acabo que desvalorizando o meu emprego por eu ganhar pouco? Quanto não são as pessoas que às vezes não tem nem o que comer
Se eu olhar para a África, eu vejo muita gente a padecer de fome, a padecer de necessidade. E às vezes eu reclamo do que eu tenho para comer. Eu chego a imaginar que eu não sou uma pessoa grata a Deus. Ao invés de eu viver reclamando, murmurando da vida, eu tenho que ser feliz. Foi para isso que Jesus morreu por mim naquela cruz, para que eu me tornasse uma pessoa alegre. Jesus, ele tá nas coisas mais simples da vida. Ele se encontra nas coisas mais simples da vida. Ao invés de eu viver reclamando, eu tenho que agradecer por amanhecer o dia, abrir os olhos e ter o que pôr na mesa, ter um bom café da manhã, mesmo que seja pouco. Mas a palavra de Deus diz que seja fiel no pouco, que eu te colocarei sobre o muito. Eu sou feliz porque eu tenho uns filhos. E quantos casais não têm o sonho de ter filho e não pode? E eu sou feliz porque Deus, ele supre as minhas necessidades, ele não deixa nada faltar. E eu tenho que valorizar isso. Eu tenho que acreditar que esse Jesus padeceu por mim naquela cruz. E ao invés de eu reclamar, eu tenho que passar a agradecer. Porque esse Jesus, ele é único, ele é maravilhoso. E ele deu a vida por nós. E isso tem que ser reconhecido. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, Senhor da Glória. Neste momento, Senhor, eu entro em oração. Eu busco a Tua força, o Teu poder, para que o Senhor possa interceder pelos irmãos que nos acompanham neste momento. Senhor, eu te oro pelas pessoas que apresentei em oração. Te oro pelas pessoas que nos assistem neste momento. A irmã Marlene, o irmão Marcos Henrique, o irmão Gilmar, o irmão Francisco, irmão Tring, irmão Johnny, André Mendes, Silvana Salles, Carlos Osmar, Vilma Siqueira, Sandra Silva, Genice, Fabiana Vilma, Francisca Araújo, minha vizinha praticamente, Inês Lopes, Márcia da Silva, Nivaldo Lima. Senhor, eu te apresento cada um desses irmãos que se encontram neste momento, necessitando da tua oração, necessitando, Senhor, das tuas bênçãos, necessitando da tua presença na vida delas. Pai, visita cada um delas. Tu conheces a necessidade do teu povo, Senhor. Se for emprego, Deus, abre as portas de emprego. Se essas pessoas tiverem sido demitidas, Jesus, é porque Tu preparou algo melhor para elas. Porque Tu és o Deus que conhece a nossa vida, Tu és o Deus que conhece as nossas necessidades. E antes que o pensamento chegue na minha mente, antes que eu leve a Ti, Tu já o conheces, Senhor. Porque Tu és fiel. Porque Tu és fiel para cumprir, Deus. Te oro pelo irmão Geraldo Belo, Senhor. Toma Teu servo em Tuas mãos. Faz dele um vaso de honra, um vaso usado por Ti, para que ele possa levar a Tua palavra adiante. Deus, eu te apresento minha família, minha esposa Larissa, minha filha Emanuele, meu pai, minha mãe, todos os meus irmãos. Deus, toma cada um deles debaixo de Tuas asas, Senhor, para que eles venham reconhecer que só Tu salva, que só Tu liberta.
Deus, eu te agradeço cada gota de sangue que tu derramou naquela cruz. E eu espero que aquele sacrifício não seja em vão, que eu saiba valorizar isso. Mas que eu passe a ver o mundo com bons olhos e não com os olhos julgador. Que eu passe a ver as pessoas com teu olhar e não com meu olhar. Senhor, nessa noite coloca na minha boca somente aquilo que vem de ti, nada que venha de mim, para que a vida dessas pessoas que escutam a tua palavra seja transformada e que elas tenham esperança de uma vida melhor, porque o melhor ainda está por vir. A crise, ela existe não para nos derrotar, mas para nos corrigir, para nos mostrar onde que está errado. Se algo não tem dado certo, nós temos que buscar o caminho certo. Nós temos que parar de estar andando por caminhos largos, caminhos que nos levam à perdição, caminhos que nos levam à ruína. E nós temos que passar a andar nos teus caminhos, Senhor, porque somente tu salva, porque somente tu liberta, Deus. E o teu povo tem que reconhecer isso. O teu povo tem que enxergar que somente Jesus é a única solução para a nossa vida. Que somente Jesus é o único escudo, assim como está escrito no Salmo 91, verso 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Porque Deus coloca sobre ti um escudo em suas mãos, para que você tenha força, para que você encontre, através dos seus esforços, lutar por uma vida melhor. Coloca Jesus acima de tudo na tua vida, irmão. Apresenta a tua família em oração. Apresenta a vida dos teus filhos em oração. Busca esse Jesus de toda intensidade, para que Ele possa fazer de ti um vaso de honra, um vaso honrado nas mãos do Senhor. Desde já eu agradeço a oportunidade, Senhor, de estar aqui nessa noite, em teu santo nome, Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu quero que as pessoas sejam felizes. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Irmãos, a palavra que foi lida essa noite, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, ela se refere a quando Jesus transformou Saulo de Tarso em o apóstolo Paulo. Essa passagem ela é muito rica em conhecimento. Ela é muito rica em exemplo, ela nos mostra como que uma pessoa pode ser transformada. Como que Jesus toca na vida de uma pessoa para sempre. Porque Saulo, quando ele ainda respirava, Saulo, a Bíblia diz que no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, Pedro e João, eles se encontravam no templo e ali existia um homem aleijado de nascença.
E aquele homem, ele há muitos anos vivia pedindo esmola. E ele se encontrava com fome. Ele se encontrava necessitado da presença do Senhor. Quando Jesus ressuscita dos mortos, ele dá uma missão a seus discípulos, para que eles vá e leve o evangélico a toda criatura. E assim eles fazem. Eles se dividem de dois em dois e se espalham pelo mundo. E o evangélico começa a ser pregado em várias partes do mundo. Só que os romanos, eles não suportavam aquilo, porque estava crescendo a cada dia, crescia mais os seguidores de Cristo. É como os crentes nos dias de hoje, que as igrejas evangélicas, a tendência delas é crescerem, porque pessoas estão se convertendo através dos pregadores da palavra de Deus. E hoje é muito fácil, porque existe os meios de comunicação, existe as redes sociais, Facebook, WhatsApp, entre outros, o YouTube. Isso ajuda muito, mas naquela época não. As pessoas, elas caminhavam para pregar a palavra de Deus. E quando Pedro estava ali diante daquele homem aleijado, ele disse: eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que tu queres eu te dou. Levanta-te e anda. E assim aconteceu. Aquele homem levantou e começou a andar. E Saulo, ele presenciou aquilo. Só que ele vivia querendo perseguir os filhos de Deus. E no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, levanta-se um homem chamado Estevão. E esse homem, ele começa a anunciar que Jesus vive, porque ele foi ressuscitado dos mortos. E quando ele começa a falar que Jesus estava vivo, eis que os sacerdotes começaram a dizer que aquilo era blasfêmia. E aquele homem foi cruelmente assassinado. Foi cruelmente morto, apedrejado. E Saulo, ele tinha um coração de pedra, assim como Pedro tinha quando André levou Jesus à presença de Pedro. E Saulo era um homem duro, porque ele vivia perseguindo os filhos de Deus e matando, assassinando aquelas pessoas. Só que quando ele teve um encontro com o Cristo, com o nosso Salvador, eis que as coisas começaram a mudar na vida dele. Ele teve uma experiência única, jamais tinha passado por aquilo. Quando Saulo se enfurece e ele quis perseguir ainda mais os servos do Senhor Jesus, ele vai à sinagoga, fala com o sumo sacerdote e pede carta para Damasco. E aquelas cartas, elas autorizam que Saulo persiga os filhos de Deus e que mate. Então ele forma um grupo de soldados, recebe as cartas de Damasco e vai em direção à cidade. Só que no meio do caminho, como diz essa música, não importa quem você é e não importa o que você fez, ele tem um encontro com Jesus. Jesus tem um encontro com ele. E a palavra de Deus diz que no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, Saulo, ele é coberto por um resplendor de luz. Eu já andei em várias igrejas evangélicas visitando e tive a oportunidade de escutar alguns pregadores ministrar a respeito dessa palavra. Só que às vezes eles começam a dizer que Jesus derrubou Saulo do cavalo. Em nenhum momento a palavra de Deus afirma isso. A verdade é que Saulo, ele caiu por terra, ele caiu com o rosto na terra.
Se ele tivesse montado num cavalo, talvez o resplendor de luz tivesse assustado o animal e o derrubou. Mas em nenhum momento Jesus tocou em Saulo. É como se Deus, quando ele teve um encontro com Moisés, somente Moisés escutava a voz dele. Da mesma forma foi Saulo, ele apenas escutava a voz de Jesus. O resplendor de luz talvez fosse até mesmo um anjo do Senhor. Mas a voz era do nosso Salvador, a voz era de Jesus Cristo. E quando ele está diante daquele resplendor de luz, eis que Jesus começa a dizer para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? E ele perguntou quem era, Senhor. Jesus disse: sou eu, Jesus, a quem tu persegues sem conhecer. E o mais curioso é que às vezes as provações vêm na nossa vida, as perseguições vêm na nossa vida de pessoas que nem nos conhecem. Às vezes nós somos caluniados por pessoas que não conhecem nem nossa vida. Elas começam a falar mal de nós, começam a blasfemar diante de nós, falando heresias a nosso respeito, sem conhecer nossas lutas diárias. E nós acabamos sendo julgados por essas pessoas e acabamos que, de certa forma, julgando elas também, por não conhecer. E quando Saulo tem um encontro com Jesus, eis que Jesus cega seus olhos. Será que quando Jesus cegou os olhos de Saulo, ele também não cegou nossos olhos? Porque nós olhamos muitos para os bens materiais, nós olhamos muitos para aquilo que o dinheiro pode nos oferecer, para aquilo que o dinheiro possa comprar para nós. Só que nós acabamos esquecendo que o que nós buscamos é a salvação, é a vida eterna em Cristo Jesus. E não importa o que eu fiz no passado, não importa o que eu faço hoje, o importante é o que Jesus vai fazer na minha vida quando Ele tirar a cegueira de meus olhos. E assim acontece. Jesus afirma para Saulo que ele deve entrar em Damasco e procurar a rua direita. E é lá que ele vai ficar, e lá Deus vai dizer para ele o que deve ser feito, o que ele vai fazer a partir dali. E quando eu disse que ninguém sabe quem o derrubou Saulo, só sabemos que ele caiu com o rosto em terra, é muito fácil de dar a interpretação correta disso. O que derrubou Saulo foi a sua arrogância, foi a sua ignorância, porque ele vivia perseguindo aqueles que faziam bem, ele vivia perseguindo aquelas pessoas que pregavam a palavra de Deus, que levavam a salvação de Jesus, desse Cristo ressuscitado. E curioso é que Deus pega o homem perseguidor e faz dele um pregador da sua palavra. Às vezes nós achamos incapaz de realizar algo, porque nós sentimos muito inferior aos outros homens, por levarmos uma vida simples, e não é assim. Deus quer te usar na palavra, irmão, dá lugar a esse Deus tremendo. E quando Saulo se encontra ali cego, eis que através de um sonho Jesus procura Ananias, servo de Deus, para ir devolver a visão a Saulo. E Ananias vai à rua direita, vai à casa de Saulo, onde ele se encontra, conversa com ele, fala para ele que o Espírito Santo do Senhor apareceu a ele através de um sonho, para ele devolver a visão a Saulo, e a partir dali Saulo se converteria. E Jesus, ele começou a batizar Saulo, deu a ele o nome de Paulo, o apóstolo Paulo. E é assim que Jesus faz conosco.
quando nós aceitamos Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida, é como se nós tivéssemos nascido de novo. É como se a vida que nós levávamos antes, ela morreu, ela padeceu por nossos pecados. Porque não importa quem você é, não importa o que você fez, porque Ele conhece o teu coração e Ele quer te salvar, Ele quer te libertar. Mas para isso acontecer, você tem que dar lugar a esse Deus tremendo. Você tem que reconhecer que só Jesus é o único ser suficiente salvador de nossas vidas. Somente Ele teve a coragem de descer dos céus e vir nascer da carne, viver na carne, mas não servir os desejos carnais. Não se entregar aos desejos carnais, não se entregar ao luxo, à riqueza, à fama, à riqueza e o poder oferecida por Satanás. E Jesus, ele se importa conosco de uma forma tão tremenda que ele pega uma pessoa perseguidor da sua palavra e coloca ela para ser pregador da sua palavra. E quando Ananias devolve a visão a Saulo, é como se ele tivesse ressurgido das cinzas, porque a partir dali ele passou a ser uma pessoa diferente, ele passou a ser uma pessoa que faz a vontade de Deus. E assim aconteceu. Saulo não é mais Saulo. Saulo acaba que se transformando em Paulo, o apóstolo Paulo. E ele vai até o templo e se revela para aqueles homens ali em Damasco quem ele é. Que ele é Saulo. E eles ficam todos espantados, porque como que pode um homem desse, perseguidor dos filhos de Deus, estar aqui no nosso meio? E ele mostra a carta que ele pegou em Damasco, que ele pegou em Tarso para levar para Damasco, autorizando, dando total moral a ele para ele destruir as pessoas que pregavam a palavra de Deus. Só que não foi isso que ele fez. Ele fez totalmente diferente, ele fez totalmente contrário, porque Jesus o cegou e lhe deu visão nova. E de perseguidor ele passou a ser pregador da sua palavra. E ele converteu milhões de pessoas através do seu testemunho, porque ele pegou a carta e queimou, provando que ele realmente era um filho de Deus daqui para frente. E nós temos que aprender com os desafios que se colocam diante de nossa vida. Esse Jesus, ele é maravilhoso, ele é tremendo. Ele faz coisas incríveis. Quando você achar que você não é capaz de realizar algo, lembre-se, Jesus morreu por ti. Ele pegou aquela cruz e levou sobre si os meus, seus, nossos pecados. E nós temos que acreditar todo o tempo que esse Jesus salva, que esse Jesus liberta. Mas, irmão, como que eu vou acreditar que eu sou capaz de realizar algo, que eu sou capaz de vencer na vida? Acredita no teu potencial. Acredita que Jesus, ele é contigo. E ele pode fazer de você uma pessoa vencedora. Ele pode te cegar e te devolver a tua visão. Nós estamos cegos quando nós valorizamos mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Nós estamos cegos quando nós começamos a julgar as pessoas pelos seus próprios atos, pelas suas próprias ações. Nós nos encontramos cegos quando nós não voltamos para o nosso sonho, quando nós enterramos os nossos sonhos, porque eles parecem cada vez mais distantes. Eles parecem cada vez mais longe de nós. Deus me revela nessa noite que há pessoas aqui com sonhos destruídos, há pessoas sem esperança de vida, pensando até mesmo em dar cabo da própria vida.
O Espírito Santo de Deus, ele quer te visitar nesta noite. O Espírito Santo de Deus, ele te procura. Ele quer te ressuscitar dos mortos, assim como fez com Lázaro. Ele quer te devolver a visão, como ele fez ao cego Bartimeu. E a visão que Jesus tirou de Saulo e depois a devolveu, foi a visão que antes ele tinha, a visão da ignorância. Ele era um homem ignorante, arrogante, que vivia perseguindo as pessoas que faziam bem. E o mais impressionante é que Deus, ele sempre aposta em pessoas que ninguém dá nada por elas. Não se sinta menor que ninguém, não se sinta maior que ninguém. Nós estamos no mesmo patamar. Nós seguimos a mesma linhagem de Abraão, Isaac e Jacó. As promessas foram criadas para que elas fossem cumpridas. E se você tem um sonho, corra atrás desse sonho. Por mais que demore, por mais que você ache que é impossível, Deus, ele quer te ajudar, irmão. Ele quer te ressuscitar dos mortos. Ele quer fazer de você uma pessoa vitoriosa, porque ele te escolheu para vencer, irmão. Não dê ouvido às pessoas que não acreditam em você, não. Não dê ouvido às pessoas que murmuram contra ti, não. Dê ouvido somente àquilo que o seu coração fala. Dê ouvido somente àquilo que o seu coração sente. Eu já fui desacreditado pelo mundo. O mundo já me condenou. O mundo já me negou. O mundo já disse que eu era isso, que eu era aquilo. Eu tive que mudar de cidade para vencer na vida, irmão. Eu não tenho o melhor emprego do mundo, mas eu valorizo. Eu não tenho a melhor vida do mundo, mas eu valorizo. Eu não tenho muito dinheiro em abundância, mas eu valorizo o pouco que eu tenho. Eu não sou um super crente, uma pessoa super dotada de poder, de bênçãos. Não, irmão. Eu sou um ser humano necessitado da presença de Jesus na minha vida. E para nós ter um encontro com Jesus, nós temos que buscá-lo o tempo todo. A tristeza, ela não é de Jesus. A angústia, ela não é de Jesus. O sofrimento, talvez até tenha passado por Jesus, mas não é de Jesus. O desânimo não é de Jesus. A esperança, sim. A vitória, sim. A vida em abundância, sim. Foi para isso que Deus deu a vida por nós. Para você acreditar que você é capaz de vencer. Para você acreditar que esse Deus maravilhoso que deu a vida por mim, por você, que padeceu naquela cruz, acredita em você. Faça o mesmo, irmão. Não desanime. Não murmure, não pense em desistir, porque Jesus não desistiu de você. Acredite o tempo todo que a vitória é certa. Aqueles que amam a Deus, a vitória é certa para as pessoas que acreditam que elas podem vencer na vida. E por mais que o mundo tente te desanimar, por mais que o mundo não acredite em ti, acredite, porque Jesus nunca desistiu de você. Ele sempre está orando por você. Ele tem uma nova história para você. Basta só você acreditar, basta só você elevar a sua fé ao máximo. Lembra quando Jesus ele caminhava em direção à Cidade Santa, e aquela mulher que há 12 anos padecia de um fluxo de sangue, ela tocou nas vestes de Jesus. Jesus disse assim: alguém me tocou, porque de mim saiu virtudes.
E seus discípulos começaram a dizer: Mestre, a multidão te aperta e tu diz: alguém me tocou. E ele disse: sim, alguém me tocou, porque de mim saiu virtudes. Foi um toque diferente. Foi um toque nunca visto por mim, nunca sentido por mim, porque quando você tocar nas vestes de Jesus, esse Jesus ele vai te purificar, ele vai te salvar, ele vai te dar vida em abundância. Apenas um toque. Quando as pessoas disserem que você não é ninguém, quando as pessoas disserem que você não é capaz de realizar algo, talvez que não esteja ao seu alcance, lembre-se que Jesus te fortaleceu. Lembre-se que Jesus colocou você acima de tudo nessa terra, porque Ele deu a vida por ti. E essa vida não foi em vão. E aquela mulher ela foi curada. Depois de 12 anos, ela sofria de um fluxo de sangue. Ela sofria de uma enfermidade que parecia ser incurável aos olhos humanos. E naquela época, as pessoas que eram leprosos eram comparadas às pessoas que têm AIDS nos dias de hoje. Elas sofriam preconceitos. Elas eram discriminadas, elas eram expulsas das cidades. E ninguém está te expulsando, ninguém está fazendo você mudar de cidade. Você tem que acreditar em Deus acima de tudo. Você tem que acreditar nesse Jesus que morreu por ti naquela cruz, que levou sobre si os seus pecados. Mas você também tem que acreditar no seu potencial. Ninguém vai mudar a tua vida não, irmão, se tu mesmo não mudar. Nós não temos o direito de ficar olhando para a vida do outro com um julgador. Nós temos que olhar para dentro de nós, e é o que está dentro de nós que importa para Deus. Se está errado, eu vou corrigir. Se ontem não deu certo, hoje vai dar. Eu procurei emprego ontem, não deu, procura hoje de novo, irmão. Insiste, persiste, que ele vai vir. Porque Jesus ele abre porta onde não há porta. Mas ele só vai abrir a tua porta de emprego se você entender que você necessita da ajuda dele. Jesus ele só vai entrar na sua vida se você permitir, porque sempre que ele realizava algo, ele perguntava: o que queres que te faça? Senhor, que eu veja. Senhor, que eu ande. Senhor, que esse demônio seja expulso da vida de meu filho. Passa a colocar Jesus em tudo na sua vida, irmão. Coloca Jesus no teu emprego, na vida do teu filho, na vida da tua filha, na vida do teu esposo, na tua própria vida. Não teme ao mundo. Para quê? Tem medo para quê, irmão? Se Jesus venceu o mundo. Ter vergonha porque se Jesus não teve vergonha de levar aquela cruz até o fim, depois ser pregado nela. Vai em busca de teus sonhos, irmão, porque eles estão cada vez mais perto. Mas para você alcançar esses sonhos, seja fiel à palavra de Deus. Não dê ouvido aos homens não, irmão. Dê ouvido a Deus. Simplesmente ao que Deus fala para ti no teu coração. Simplesmente aquilo que Deus colocou para que você acreditasse. Porque esse Deus, ele é tremendo, irmão. Esse Deus, ele é maravilhoso. Ele te ama, ele quer te salvar, ele quer te libertar. Ele quer te libertar do pecado. Ele quer te libertar da morte. Ele morreu para te dar vida e vida em abundância. Ele quer te ver prosperar. Ele quer te ver caminhando em passos curtos, mas com pensamento ao seu alcance. Esse Jesus é tremendo, irmão. Esse Jesus é maravilhoso. Acredite sempre que Ele pode mudar a tua vida.
Acredite sempre que Ele pode tirar o Saulo que existe dentro de você e colocar o Paulo. Foi assim que Ele fez. Por mais que eu seja simples, humilde, pobre, pecador, mas Ele me ama. Nós somos falhos, irmão, porque nós somos seres humanos. Nós somos fracos porque nós temos carne. E essa carcaça velha que existe dentro de nós, esse corpo, é templo e morada do Espírito Santo. O teu corpo, irmão, é a tua igreja mais preciosa. Valoriza isso. A humanidade, ela se prostitui. A humanidade, ela rouba. A humanidade, ela se corrompe. A humanidade, ela mata. Ela tira a vida de inocente por causa do dinheiro. Coisas insignificantes. Necessitamos de dinheiro, sim, necessitamos, mas peçamos a Deus somente o necessário. Porque as pessoas que têm demais, elas não conseguem nem dormir um sono sossegado. Porque o dinheiro acaba que consumindo o seu coração. E elas acabam sendo que nem Faraó, adquirem um coração de pedra. Elas acabam sendo que nem Pedro, que não acreditam que no mar ainda exista peixe. Mas esse Deus quer nos dar esperança, porque Ele nos ama, porque Ele nos escolheu para viver a promessa que nós temos com Ele. Resgata teus sonhos, irmão, não deixe eles morrerem não, porque Jesus Ele vai realizar todos. Por mais que demore, por mais que esteja longe, por mais que as pessoas olhem para você e digam que você não é capaz, disseram para mim que eu não era capaz de ministrar a palavra de Deus, disseram para mim que eu nunca iria ser pregador, que eu não tinha sido escolhido para aquilo. Eu passei 16 anos. Talvez dos 16 anos, a metade eu tivesse feito a vontade dos homens. Talvez eu tivesse dado ouvido a que os homens falam. E veio as provações. Eu venci as provações, porque Jesus venceu a morte. Deus me deu livramento de morte, mãe. É por isso que eu estou aqui falando abertamente da palavra de Deus para você. Calando a boca das pessoas que diziam que eu não iria ministrar a palavra de Deus. Calando a boca, envergonhando os servos de Satanás que diziam que eu nunca ia ser ninguém na vida, que eu não ia vencer. E hoje eu venci. Será que eu alcancei o auge, que eu alcancei o máximo? Não, irmão. É apenas o começo. Mas eu tenho que valorizar tudo aquilo que Deus me deu. Tudo começa dentro de casa, irmão. Valoriza teu casamento, valoriza teus filhos, valoriza tua casa, valoriza tua despensa, que Deus sempre supre as suas necessidades. Valoriza o teu emprego, porque mesmo você ganhando pouco, é através dele que entra o alimento na sua casa, é através dele que entra as vestes, os calçados e as coisas simples que você tem necessidade. Mas os bens materiais, eles nunca vão te consumir se você colocar Jesus à frente de tudo na sua vida. Clame a mim e responder-te-ei. Clame a mim e anunciar-te-ei coisas grandes que tu não conheces. Jeremias 33:3. Busca primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas elas serão acrescentadas, sem que você procure elas. Mateus 6:33. Mas não esqueça que Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida por você, entregando o seu único filho para morrer por nós naquela cruz. João 3:16. É simples, irmãos, assim. E tudo o que perdistes em meu nome, crendo, receberá. Mateus 21:22. Acredita, irmão, nessas palavras.
Esse Deus, Ele quer te resgatar. Ele sempre estará de braços abertos a te receber. Ele te ama, irmão. Ele quer te dar a vida em abundância. Ele tem uma nova história para você. Acredite nos teus sonhos. Mas lembre-se que os sonhos de Deus são maiores que os seus. Se os seus ainda não têm acontecido, é porque falta você fazer a vontade dele. Falta você acreditar que esse Deus morreu por ti naquela cruz. Falta você acreditar que Deus é maravilhoso. Ele quer te libertar, irmão. Dá lugar a esse Deus tremendo. Dá lugar a esse Deus maravilhoso, irmão. Porque Ele vai te resgatar do mundo. Ele vai te resgatar do pecado. Agradeça isso o tempo todo. Fique firme nas promessas de Jesus na sua vida. Acredite o tempo todo que esse Deus quer te salvar, esse Deus quer te libertar, porque Ele te ama. Isso basta, irmão. Fale: Jesus. Sabe o que significa aleluia? Jesus me ama. Irmão, gostaria de agradecer a cada um de vocês que tiveram a paciência de estar até esse horário para ouvir a palavra de Deus. Espero que as palavras que eu falei não vieram de mim, mas vieram do Senhor que me usa. Que essas palavras elas possam ter lhe alimentado, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E sempre que alguém te afrontar, sempre que alguém te caluniar, não fica triste não, irmão. Não vai rebater não. Ah, se postou, deixa postar. Se falou, deixa falar. Não dá crédito ao inimigo não, irmão. Porque Satanás, ele está por trás de tudo isso. Ele quer nos destruir. Acredite sempre nas promessas de Deus na sua vida. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. E até a próxima. Que Deus abençoe. Amém. Graças a Deus e a paz do Senhor. Vamos encerrar com o irmão Lázaro. Todo ser humano Escutem um pouco do testemunho do irmão Lázaro. espiritual. E eu e a minha família aprendemos que se precisássemos de um milagre, oh Lord, oh não, deveríamos matar animais, jogar nas encruzilhadas, colocar despachos. Oh não, não, não. Eu aprendi assim. A minha família aprendeu assim. E desde o dia em que eu nasci, eu aprendi assim. Acredito que a minha mãe, desde o dia em que nasceu, também aprendeu assim. Mas só que chega um dia na vida do ser humano que ele nasce de novo, aleluia. Ele nasce de novo e começa a aprender com Deus. Começa a aprender com o Senhor. A gente observa que essas coisas não levam a gente para lugar nenhum. Oh Lord, oh Lord. Nós crescemos assim. Existia uma árvore lá no quintal da nossa casa que se chama roupa. Quando éramos crianças, ouvíamos esta árvore assobiar às vezes a noite inteira. A nossa casa era feita de barro. E um dia meu pai derrubou a casa de barro para construir de bloco. E dentro das paredes nós encontramos objetos. Encontramos ossos. Oh não, não, oh, oh. Aquela casa outrora eu acredito que era um centro de macumba, uma casa de candomblé. E eu cresci assim, nós crescemos assim. Atormentados, eu e minhas irmãs. Víamos coisas. Oh não, eu cresci num ambiente assim. A minha família sofreu tanto. Mas eu acredito que agora que eu sou evangélico, aleluia, agora que Jesus entrou na minha vida, por intermédio da minha vida, Ele também entrou na minha casa, aleluia, e vai salvar os meus. Oh Lord, oh Lord, oh não, não, não. Eu cresci assim. Com 18 anos eu comprei um violão e ingressei na minha primeira banda.
E ali naquela minha primeira banda, o cidadão começou a me falar de Cristo. Só que essa conversa de Jesus é uma conversa chata para quem não quer realmente intimidade com Deus. Você vê que você fala de Deus, todo mundo aceita. Você fala de tantas coisas. As pessoas acreditam em copo d'água, as pessoas acreditam em tantas coisas, mas quando fala de Cristo, as pessoas se sentem ofendidas. Você quer ver uma coisa? Diga assim para uma pessoa que não é evangélica: Deus te abençoe. Ela nunca vai dizer amém. Ela sempre vai dizer para você: Deus te abençoe também. Porque na verdade ela está se sentindo agredida. Está achando que você está dizendo que você tem Deus e ela não tem Deus. Aleluia. Porque normalmente é assim. Quando se fala de Jesus, as pessoas não querem saber. As pessoas escarnecem. Quantas e quantas vezes eu tenho que ouvir até hoje que eu não sou crente coisa nenhuma, que eu sou falso crente, que eu não me converti coisa nenhuma. Mas o que eu mais glorifico a Deus é que, independente do que digam a meu e ao seu respeito, há um lugar para nós preparado lá no céu, lá na glória. Há um lugar para nós. Fala para teu irmão: há um lugar lá no céu preparado para você, meu irmão. E eu profetizo em nome de Jesus que você e a tua casa servirão ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos a Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E foi assim. Aquele cidadão me falava de Jesus, mas entrava por um lado, saía pelo outro. Eu não queria saber. Eu não queria dar ouvidos. A conversa era chata. Aleluia. Eu achava que eu sabia o que eu queria. Achava que as minhas próprias convicções estavam me levando para os lugares corretos. Mas o tempo então passou. Veio a segunda banda, a banda Terceiro Mundo. Saí da banda Terceiro Mundo, fui para a banda Cão de Raça, que tem como cantor Edson Gomes. Fiquei 4 anos tocando contrabaixo nesta banda. E nessa banda às vezes se lia assim um versículo. Edson Gomes, ele gostava, ele sempre falava muito do Deus de Isaac, do Deus de Abraão, do Deus de Jacó. Abríamos a Bíblia, líamos um versículo. Só que depois que líamos um versículo, depois se abria uma garrafa de conhaque e começávamos a beber. Aleluia. Quando se lia o versículo, eu até não entendi. Digo, por quê? Por que essa coisa toda? Se depois a gente vai beber, se depois a gente vai às vezes até mesmo eu particularmente iria me drogar. Eu comecei a fumar maconha ainda na banda Cão de Raça. Não foi a banda Cão de Raça que me deu maconha. Eu comecei a usar maconha na banda Cão de Raça. Saí da banda Cão de Raça, banda Lodum. Primeira viagem, Buenos Aires. Aleluia. E ali no aeroporto me deram um violão e eu mostrei essa música, o I Miss Her, o Melô do Pom Pom Pom, que hoje é muito mais conhecida no meio do povo de Deus como Eu Sou de Jesus. E ali eu gravei esta canção. Voltei de Buenos Aires, fui para os Estados Unidos, onde fiquei ali aproximadamente um mês, um pouco mais de um mês. E eu me lembro muito bem que quando eu estava com a minha viagem marcada para os Estados Unidos, o meu pai me recordava esta semana, eu tive uma espécie de pneumonia, tuberculose, eu não sei. Eu só sei que eu usava muita droga e acabei ficando doente. E eu ali de cama no meu quarto, fiquei ali, acho que mais de 24 horas sem levantar daquela cama. E a minha família sem saber o que estava acontecendo, eu em cima, lá no quarto, eu morava num quartinho em cima, no primeiro andar. E ali quando me levaram para o médico disse: olha, se não internar morre, mas a viagem estava marcada. E eu ali peguei os remédios, entrei no avião, irmãos, a coisa era tão séria, que eu entrei no avião sentindo dores terríveis no pulmão. Eu pensava que eu vou morrer aqui nesse avião. Por incrível que pareça, a única posição que a dor passava era quando eu ajoelhava na cadeira. Eu ajoelhava no chão e debruçava na cadeira do avião, de tanta dor que eu estava sentindo. Quando eu caía de joelhos, a dor passava. Eu fui daqui do Brasil até a Europa praticamente de joelhos para poder suportar aquela dor. Cheguei na Europa tomando os remédios, comecei a melhorar, voltei. Depois fui para os Estados Unidos. Na Europa novamente, eu fui 2 vezes na Europa, fui para os Estados Unidos, eu rodei esse Brasil inteiro, comecei a ganhar dinheiro, fiquei famoso, a música estourou, a música ficou nas paradas aí do Brasil inteiro, todo mundo cantando a canção. Só que a mesma mão que me aplaudia ali dentro era a mesma que me humilhava. Os mesmos que me levaram para o exterior eram os mesmos que me pisavam. Eu não podia contar isso para ninguém. Eu não podia dividir com ninguém. Tinha que suportar calado as humilhações. Afinal de contas, eu estava fazendo parte de uma banda famosa. Eu estava fazendo parte de uma banda que todo mundo conhecia. E me prendia naquilo. Eu dizia: não vale a pena ser pisado, vale a pena ser humilhado para poder fazer parte desta banda. Mas depois eu descobri, irmãos, que vale a pena se prostrar diante do Deus vivo, o autor e o consumador da nossa fé, porque sim, Ele sim é que tem vitória para mim e para você. Foi assim. A gente sofre muito,
Você liga a sua televisão, talvez você ache que são mil maravilhas. Existe uma pessoa lá na banda Lodum que tem o mesmo nome que o meu. É muito mais antigo que eu na banda. E tem pessoas que pensam que foi ele que se converteu ao invés de mim. E tem pessoas que vão lá no Pelourinho procurar ele. Estávamos no Pelourinho essa semana, gravando algumas imagens. E eu fui tão agredido naquele lugar. Ele me disse coisas tão duras, tão chatas. E eu segurei ali os ânimos e disse: olha, Jesus tem um plano na tua vida. E ele deu 12 palavrões, mandou Jesus para não sei aonde. Eu disse: meu Deus, o que é isso? É assim, evangelizar no Pelourinho, é assim. Vocês têm que estar abertos, aleluia, para ser pisado, para ser humilhado, para que as pessoas te atirem pedras. As pessoas me param na rua e perguntam: Lázaro, você tem evangelizado as pessoas do Pelourinho? Eu tenho tentado. Eu vou lá, falo de Jesus, mas a luta é muito grande. Às vezes eu chego em casa batido, triste, não conto para ninguém. Mas aí o Espírito Santo vem e brada no meu coração: Lázaro, apenas pregue, porque quem faz a obra sou eu. Aleluia. Apenas pregue, porque quem faz a obra é o meu Espírito. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Filho, eu quero tanto fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Deus, filho, vem ser meu. E um belo dia, eu cansei disso. Era bom ser aplaudido. Era bom ouvir as pessoas gritando meu nome. Era bom. Mas não era bom o preço que eu pagava para ter tudo isso. Não era bom. Não era bom. Oh, Lord. E aconteceram algumas coisas. Algumas brigas por causa de inveja. Um dia eu tomei uma cotovelada no estômago quando estava indo para o microfone cantar em uma cidade chamada Amsterdã, capital da Holanda. Às vezes nos agredíamos por causa de inveja, de brincadeiras sem graças. Às vezes o telefone tocava e alguém dizia: vai ter viagem, meu coração pesado. Eu sabia que iria ser aplaudido, mas também sabia que iria ser pisado. Eu sabia. Eu sabia que as pessoas iriam gostar da música, mas eu sabia que ia ser muito humilhado. E meu coração pesava. Oh Deus. Até que um belo dia, voltando de uma dessas viagens, eu resolvi sair da banda. Houve uma briga entre mim e um outro cantor da banda. Acabamos trocando socos e pontapés ali no aeroporto. Eu resolvi sair do grupo. E fora da banda, viciado em drogas, o dinheiro acabou rapidinho. A cocaína levou tudo que eu ganhei, tudo que eu juntei. Meu Deus, o diabo levou tudo que eu conquistei, tudo que eu ganhei. Oh Lord, no. Oh Lord, no. Oh no, no, no. Oh Lord. Oh no, no. No, no. No. Eu saí da banda, viciado em drogas. Perdi meu dinheiro tudo. Perdi tudo. A minha família descobriu que eu estava viciado em drogas. Eu tive que sair de casa.
Aí a gente fala uma coisa dessa e diz, puxa, coitado do irmão Lázaro. Coitado dele. Só quem tem um filho drogado que sabe o que é isso. Só quem tem uma pessoa dentro de casa sabe o pesadelo que é conviver com alguém que usa drogas. Eu tive que sair de casa não é porque meus pais fossem ruins, não. É porque eu me tornei uma pessoa insuportável de se conviver. O meu pai era assim. Fazendo primário, meu pai era na escola, minha mãe era na escola. Eu fiz o ginásio, meu pai estava ali na escola, minha mãe era na escola. Eu fiz o segundo grau, a mesma coisa. Servi o exército, está lá meu pai. O meu primeiro instrumento, eu resolvi ser músico. Imagina um pai que investe no filho nos estudos a vida inteira. Você faz primeiro grau, segundo grau, está ali prestes a fazer uma faculdade, de repente você joga tudo para cima e resolve ser músico. E o que é pior, eu tinha um emprego público, eu era funcionário público, fiquei 15 anos trabalhando no estado, na UNEB, joguei tudo para cima para ser músico. Imagina a cabeça das pessoas que você convive. E de repente alguém resolve acreditar nos teus sonhos. A minha família acredita nos meus sonhos. O meu pai investe, pega ali o dinheiro das compras, praticamente bota o dinheiro na minha mão, vai lá, compra teu seu instrumento. E depois que eu fiz sucesso, eu virei as costas para minha família. Tem pessoas que não suportam isso. Ou não. E agora, depois do evangelho, meditando em todas essas coisas, lembrando que meu pai era uma pessoa enferma, meu pai andava muito doente. Eu me lembro que antes da carnaval, meu pai na UTI de um hospital e a gente lá. E depois, quando a gente faz sucesso, a gente vira as costas. A gente esquece da nossa família. Eu fiz uma música para honrar a minha família, para honrar os meus pais. Eu quero mostrar essa canção para vocês agora. Para encerrarmos a nossa live de hoje, irmão, gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e com esse lindo louvor. Bom dia. A paz do Senhor a todos.